Boa noite a todos. Deixa eu ver se o Anderson já entra aqui. Como vai, professor Fabrício? Tudo bem? Ah, Agora sim, agora me reduziu até minha câmera. aê, Tudo bem, meu boa querido? noite. Boa noite. Eu estava aqui já recepcionando os nossos convidados para essa live de hoje. Meu amigo, vamos aproveitar que os nossos colegas, nossos queridos aí, amigos ilustres, colegas aí estão entrando. Posso fazer aqui um agradecimento, primeiramente, especial aqui, se me permite o tempo que nós temos aqui? Antes de nós adentrarmos essa convocação desses ilustres convidados aí, permita-me expressar que uma das mais agradáveis surpresas nesse ano de 2023 para mim foi o privilégio aí de conhecer pessoas verdadeiramente singulares, viu? E você está dentre essas pessoas, meu amigo. A sua afabilidade, o seu comprometimento aí com a administração pública, além de notáveis aí, me conquistaram, tá? Então, é com uma sincera gratidão que eu aproveito esses minutinhos aqui, que eu reconheço a sua amizade, a sua confiança, toda a sua contribuição que é inestimável aí para a gestão pública dentro das suas atividades ordinárias, né? Então, agradeço muito a amizade que a gente vem firmando aqui nesses últimos tempos. Queria aproveitar também o ensejo que é proporcionado aqui pelo tema central da nossa live, né? Que é a live da virada, para afirmar que, na minha perspectiva, aí, a publicação da 1473 ela vem mudar, né, o rumo das contratações públicas, e nós precisamos dar essa oportunidade para a 1473. Então, eu encerro particularmente o meu ano de 2023, apesar de ainda ter capacitação até sexta-feira, né, imbuída de um sentimento de missão cumprida, sabe, Janderson? Em todas as áreas da minha vida. Na Gente, qualidade aqui minha de chefe servidora. entrou, a Francis entrou, secretária Oh, de licitações do TCU, minha eterna chefe, tá aí, a minha chefe. vamos agradecer. Já estou terminando aqui, a gente já chama os nossos colegas. Então, eu, na qualidade de servidora do Judiciário, considerando que a gente já implementou 100% a 1433 desde 2022, agora em 2023 foi o momento de nós contabilizarmos algumas melhorias, sabe? E também como servidora ali, a minha missão com o segundo simpósio de licitações e contratos foi coroada com êxito aí, com o atingimento dos objetivos com integração, né, institucional com a AGU e com a SEGES. Então, como servidora, é uma sensação de missão cumprida. Estou feliz, assim, tenho certeza que você também tem essa sensação de fazer parte da história de administração pública, né? Enquanto alguns estavam fazendo parte da história lá na publicação do Decreto-Lei 200, né? Que foi um marco para o nosso país, nós estamos aqui fazendo história com a 1433. E na condição de instrutor e professor, esse ano foi singular, tanta gente que passou pela minha vida. Então, obrigada a você, obrigada a todos que trabalharam comigo na Justiça Federal, obrigado aos meus colegas e professores que estão aqui hoje. E é imbuída nesse sentimento todo de gratidão, de missão cumprida, que eu vou chamar aqueles aqui agora que se dedicam de forma extraordinária, né, à administração pública, inicial aqui o professor Rony Charles e a professora Michelle Marie, que não somente como professores, mas dentro das suas missões institucionais desenvolvem um trabalho excepcional em prol da administração. Então, vamos ver aqui se eles já estão conosco, professor Rony, já visualizei aqui, deixa eu ver. Luana, se a Professora gente Michele. fosse pagar honorários para esse público, a gente estava mal, viu? Anastácia, professor Nitão, nosso mestre, Rony Charles, está ao vivo conosco. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Luana, Janderson, um prazer estar com vocês. Deixa eu botar o fone para ver melhor o som um pouquinho. Meu som tá bom para vocês? Para mim tá ok, meu querido. Professor Rony, a Luana ela é muito elegante, né? Aí eu agradeço assim, a gentileza dela, tudo. Agora ela utilizou a palavra singular, que quer dizer muita coisa. Mas as palavras antecedentes revelaram o que é. Você acha que eu tenho que levar por um lado bom, professor? Eu sempre, sempre. E o público muito qualificado presente aqui, né? Vi aqui Fabiano, Natan, Simone, minha querida amiga Simone, colega da AGU, professor Márcio Mota, eu vi que passou por aqui, Paulo Alves, muita gente boa. Parabéns pelo público qualificado que está participando aqui do evento. Priscila, Emerson. Olha aí, Michelle Marie, Minha Oi, minha querida. amiga amigo. Michelle, tudo Tudo bem? bem, Mi? Oi, Como você pessoal. está? Tudo bem? Boa noite. Que Tudo felicidade Boa ótimo, querido. noite. estar aqui, pelo menos, né, amigo?
Não é, minha amiga, não é. A gente se fala no WhatsApp direto por conta da E câmera, na né? Mas Câmara, aí aqui, verdade, verdade. Como é que você tá? Tudo bem? Muita correria? muita. Final de ano, você sabe como é aqui, né? Exato, exato. No Mas, olha, final de Luana, ano. Janderson, muito obrigado pelo convite, parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Luana, que a gente conversou primeiramente pelo WhatsApp, foi muito gentil comigo, né? Muito gentil comigo quando eu precisei esse ano. Muito obrigado, Luana, parabéns pelo Uhum. trabalho desenvolvido na jornada. Janderson está sendo um professor disruptivo, né? Tratando sobre inteligência artificial, então Singular. parabéns, é uma grande alegria, uma grande Singular. honra, uma grande um professor singular. E uma grande honra estar aqui na live de vocês, essa live da virada, num momento tão relevante, tão importante que a gente está vivenciando. E ao lado de Michelle Marie, essa minha querida, queridíssima amiga, né, que eu tenho uma profunda admiração, minha chefa na Câmara Nacional de Licitações e Contratos, uma colega que eu conheço desde sua entrada na AGU e que, como pouquíssimos, ela tem uma paixão, como poucos, ela tem essa paixão pela advocacia pública e a faz com muita vontade, muita paixão. Às vezes, a gente diverge, né, tem nossas Discussões, disputas, né? mas é sempre com muita admiração que eu tenho pelo trabalho que Michelle, pela qualidade e pela dedicação que ela tem à nossa carreira. Falando, Obrigada Nós que pelas temos, palavras, amiga. nós falando em que divergência, agradecemos, viu? falando em A vocês aí. divergência, o público aí tá querendo ver alguma treta minha com a professora Michelle ou não? Vamos concordar Tá hoje. vendo, amigo? Todo mundo gosta de arrumar treta. Professor Rony, a gente participou do congresso da Lei 1433 lá em Fortaleza, e o que o Adivinha com pessoal quem que mais ele foi arrumar comentou treta? e elogiou foram as minhas brigas com a Michelle. Tem que ter de novo, ano que vem tem que ter de novo. Michele, eles não sabem ser educados, né? Educação foi o que a gente vivenciou na presidência do simpósio, com posicionamentos tão distintos sobre o reajuste, e isso foi levado assim, ó, em um nível de elegância, Janderson. Então, você Mas foi, Michele, foi muito também, tanto maravilhoso. que o povo gostou. Tanto que o povo É, mas foi não, bacana, foi legal. não tem Não, como não ser elegante com a mas Michelle, né? exato, Aliás, nós exato. estamos aqui, fazendo uma gracinha antes de falar coisa séria, nós estamos aqui com os musos das licitações, né? Que é Michelle Marie e Rony Charles. Mas, professor Rony, não tire onda não, que eu só queria te dizer o seguinte. Eu estou num programa aqui, dieta, exercício, coisa séria mesmo. Que? E ano que vem eu vou lançar o projeto, já conversei com todo mundo. De que, Jander? Eu vou ser o professor Danilo Almeida da Shopee. Entendeu? Vai fazer o programa de emagrecimento. Vou comprar um óculos, ó, vou tirar o bigode, vou ficar igual o professor Danilo Almeida, já falei para ele. Aí se o órgão não tiver condições de contratar o Danilo, contrata o da Shopee. Entendeu? Tá igual lá no conselho, a gente tem o clone do figura. Paulo, viu? Lá no conselho, a gente tanto tem o clone do Paulo, que no primeiro simpósio, chegavam os professores e iam falar com um dos servidores lá do conselho, e o Paulo deixou ele de sósia lá, então toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu falo lá com o meu funcionário, é o Paulo. Todinho. Ele vai falar aqui daqui a pouco, que ele sabe. Muito engraçado, meu servidor, sem entender nada, ele falou, o que está acontecendo? Todo mundo falando comigo. Eu falei, gente, você é o Paulo. Um pouquinho mais novo, né? Aqui a barba um pouco, né, menos branca e tudo, mas igualzinho. Ele deixou um sósia. Ele saiu da Justiça Federal e deixou a cria dele lá. Mas é isso aí. Gente, deixa eu só também agradecer, deixar umas palavras aqui. Agradecimento aí profundo pelas palavras, amigo. Você é muito generoso, já te falei isso. Você sabe o quanto você inspira todos. Eu tive a sorte de escrever meu primeiro livro com você, né? A gente escreveu o RDC junto. E você foi o meu grande incentivador, né? De dar aula. Você sempre falou para mim, você tinha que dar aula. E sempre me incentivou quando eu quis parar. Você sabe disso. Você me incentivou a voltar. Então, assim, você é um grande incentivador. Você e Rafael Sérgio também. Quando eu voltei, ele me incentivou e falou: não, você tem que. Você nasceu para isso. Então, assim, eu sou muito grata nesse mundo de licitações por ter pessoas tão especiais e tão generosas e carinhosas comigo, de verdade. Todos são, não só vocês que estão aqui, mas todos os professores são muito
carinhosos, muito generosos, e os seguidores também. Então, eu costumo dizer que eu nem sei se eu mereço isso tudo, mas eu só tenho a agradecer tudo isso. E Luana e Janderson foram presentes desse ano. A Luana, ela nem me conhecia, me chamou para ser presidente de uma comissão lá no Conselho da Justiça Federal, no simpósio, sem nem me conhecer pessoalmente, nem assim. A gente se conheceu porque ela foi me convidar e a gente começou a conversar. E essa pessoa precede, né, minha amiga? Meus seguidores que pescaram lá no Congresso. Lá no Congresso eles voltaram, quando a gente estava montando, eles falaram, Luana, achei a pessoa certíssima. Então, eu só tenho a agradecer. A Luana é uma pessoa competentíssima, totalmente dedicada. Se dedicou, assim, como você via ali no simpósio. Eu gosto muito disso, porque a gente precisa de pessoas que agarrem a administração mesmo, traga para dentro do mundo delas com esse vigor, com essa competência, com essa entrega, para a gente poder melhorar aí a vida dentro da administração. E o Janderson, eu conheci ele no TCU esse ano, participando de um evento no TCU, ele também nem me conhecia. Ele foi chamado de última hora para mediar o painel. Eu vou contar essa história, você vai ficar calado. Calado. Ainda bem que você já avisou. Tá variado, né? Você vai ficar caladinho. Ele pegou no grupo de WhatsApp, ele, olha, eu vou mediar aí aqui no evento do TCU vocês e tal. Aí, Rony, ele virou e falou assim, vocês têm que fazer isso, slides, são tantos slides, e só tem esses tanto de minuto, uma lista assim. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, já não vai dar certo com esse moço. Respirei fundo, né? Aí no final ele botou assim, é que eu sou um ditador carismático. Aí ele me ganhou, porque eu comecei a rir. E quando eu conheci ele, aí eu entendi tudo. Essa figura totalmente carismática, não é ditador de jeito nenhum. Não, mas foi um encontro assim também casual. E aí tá mais do que comprovado que esses encontros casuais dão certo, né? Então, gente, feliz demais por estar aqui. Feliz demais por estar nessa live da virada, como o Rony falou. Já há poucos dias, se Deus quiser, eu tô dormindo, acordando, rezando. E tô, assim, todas as energias positivas para que dia 1º a gente vire essa chave e aplique essa nova lei de forma plena, sem medo de errar. Vai errar sim, mas não pode ter medo de errar, pegando um na mão do outro e fazendo com que dê certo. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês nesse momento tão especial aí para a gente também que lida com contratação pública, tá? Tá bom, minha querida. Maravilhosa Michelle, né, gente? Ela encanta assim na fala. Eu não vou falar muito por conta do tempo, mas eu acho que esse ano eu também tive uma virada de chave que eu resolvi me dedicar de maneira mais centrada para cursos e fazer a rede social que eu não tinha, etc. E eu pude conhecer essas figuras todas. E eu me deparei... Eu não vou ser generoso igual a Michelle, não, porque o pessoal sabe que eu gosto da coisa. Né? Mas eu não vou dizer todos, não. Mas uma boa parte das pessoas, assim, a palavra que pode resumir é a generosidade. Né? O professor Rony já me convidou para live lá com ele. A Michelle também foi amor à primeira vista. A professora Luana também. Então, acho que esse ano a gente pode refletir assim, sobre a generosidade das pessoas. Né? Eu sei que, como disse o Papa Francisco, às vezes uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que funciona em silêncio. Então, acho que é uma boa reflexão para esse fim de ano é pensar nos atos e nas pessoas generosas que nós tivemos aí no decorrer do ano. Né? E já partindo aqui para a discussão, né? A professora Luana pediu para eu fazer a pergunta já para a dupla. Né? Ela não citou nomes, mas ela falou o seguinte, né? E você joga a pergunta, se fosse uma pergunta para cada pessoa, podia ter pessoas que, né, qualquer pessoa, assim, de repente, loira, da AGU, sem ninguém específico, que podia extrapolar o tempo do outro. Olha, então... olha, gente, pelo contrário, você falou isso com a Michelle, eu falei muito pelo contrário. A Michelle, toda hora, na objetividade dela, vai respondendo e fala, mas para não
não furar o tempo, Ela, vamos ela aqui. fura meia Pelo hora. menos comigo Fala, ela não, mas sempre não foi furar o assim. tempo. Comigo ela sempre foi assim, não sei com você. Mas é porque É ela coisa de sempre tem mulher, coisa né, relevante Michele? pra Mulher, falar. né, Mas assim, acho que eu é. não ganho do Vitor Amorim. Ah, não, é Quem ganha Não, é o Vitor. não. E ninguém ganha da nossa Neide, né? Pra nós aqui. Eu não Pode ganho. falar mesmo. Então, toda vez que falam isso, eu falo, mas eu não ganho do Vitor Amorim. Mas foi engraçado, Rony, que o Janderson, ele foi ver uma oficina minha antes de participar desse palco principal desse evento que ele mediou. Aí como é que foi, Janderson? Só avisaram para O ele. Fabrício tá aí. O Fabrício tá aí. Ela simplesmente, que eu gosto de falar, ela simplesmente comeu, como a gente diz lá no Nordeste, o tempo do Fabrício e da França, que estão aí assistindo, todos, né? Aí entregou o microfone pro Fabrício, falando 2 minutos para ele falar de todas as inovações de obras. O Fabrício olhou assim. Falar o quê, né? Não era essa parte para você contar. É que a moça que estava lá na oficina do TCU mandou uma mensagem para ele. Olha, a doutora Michele, ela extrapolou um pouco o tempo. Então, lá na mediação, no palco principal, vê se você controla um pouco. Mas tem uma justificativa, Na verdade, tá? pedi pra te Você deixar não está contando a justificativa. Eu achei que um dos colegas não ia conseguir chegar, porque ele não tinha chegado até então. E aí eu quis preencher para não ficar o tempo vago. Fala justificativa. Olha, Eu acho que a Luana justificado. acertou assim para eu. Justificado. Pergunta. Não, mas é muito Vamos lá, difícil, gente. Quando você começa a falar de um assunto que você gosta muito, vocês sabem disso. É muito difícil. Mas eu fico E tem me podando. E 2024 tá aí, nova pessoa. Tem o desencadeamento de ideias também. Isso aí é natural e vai acontecer. Né? Então, indo para a pergunta, porque discretamente a Luana já está mandando um assim, não sei como é, não sei nem como é que a mãozinha assim. Ele queria um código para quando ele estivesse exagerando, então aproveitei para No tempo, né? Então, professor, eu vou começar a mandar as 2 perguntas para vocês e vou fazer uma, prometo que breve introdução a respeito do nosso trabalho, não só de parecerista, eu atualmente estou como parecerista em licitações lá no TCU, mas o trabalho do intérprete em geral das leis do direito administrativo, sobretudo das licitações, né? O professor Rony sabe que eu falei na live dele que eu sou meio chateado com os cursos de direito, porque o pessoal complica, às vezes, conceitos que podem ser entendidos de forma simples, inclusive para quem não é da área. Né? Então, eu queria recordar bem rapidamente aqui o conceito da teoria tridimensional do direito. Né? E aplica. Por quê? Porque você está viajando. Não, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Né? Segundo a teoria tridimensional do direito, nós temos 3 elementos. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é, mas teve que decorar para a prova, né? Que é teoria do Miguel Reale, que é fato, valor e norma. Nós temos o fato da vida real, do mundo concreto. Sobre esse fato, tem um valor, que é uma análise, eu estou tentando usar o termo acadêmico, né? Que é uma análise valorativa mesmo, axiológica que a gente faz sobre a coisa. E lá em cima tem a norma, que é a cogência, que é o que manda, né? O direito, ele determina, ele não pede, ele não solicita. Então, a gente tem o fato, o valor, segundo o qual analisamos esse fato, e a norma. No direito administrativo e nas licitações, por que nós divergimos tanto, professora Michele, professora Luana, professor Rony, todos que nos assistem? Porque esse valor, né, ele não é tão simples de ser identificado como no direito em geral. Então, você tem, por exemplo, no direito civil, uma norma de vizinhança. Né? Aí você analisa um fato. Uma árvore está passando um galho, pensei agora no exemplo, está passando o galho para o vizinho. Né? Aquele valor, levando em consideração a sociedade, ele é mais fechado, porque a sociedade ela já pensa algo a respeito daquilo. Né? Para então a gente fazer a norma. Então, os outros ramos do direito são mais fechados. No direito administrativo, em licitações e contratos, esse valor ele não tem a ver com moral, a maioria das vezes, ele não tem a ver com a convivência social, ele tem a ver com o quê? Com a eficiência
da gestão pública com controle de gastos. Então, eu, do meu lugar, como disse o Leonardo Boff, né, nossa boca fala o que os nossos olhos veem, e a partir de onde nossos pés pisam. Né? Então, eu, do meu lugar, enxergo que determinada interpretação vai ter mais eficiência, se for dessa forma. Trazendo, né, para aquela conversa toda. Eu tenho fato aqui, por exemplo, um assunto que eu estou divergindo do professor Rony, ETP. O que é facultativo? O que não pode ser obrigatório? O ETP ou o TR? Né? Isso aqui é o fato. A gente tem a contratação pública que tem que ser feita com eficiência, etc. E tal. O valor, né? A norma, está lá, a lei 1433. E o valor? O professor Rony, ele enxerga que vai se atingir mais eficiência fazendo de uma forma. Eu enxergo de outra, Michele enxerga de outra, Luana enxerga de outra. Então, essa discordância, por isso discorda tanto, Michele, não é sobre a norma, não é propriamente jurídica, é uma discordância de valor, que para a gente aqui na gestão pública é o quê? Eficiência e controle. Não é? Então, dito isso, em toda essa... E por isso que nós temos que nos dar as mãos e pegar a minha visão, a visão do Rony, a visão da Michele, a visão da Luana, e verificar o seguinte, a norma, a Lei 1433, a nova lei, ela vai ser interpretada dessa forma. Mas em certos contextos pode ser que seja interpretado de outra forma. Né? E aí a gente vai evoluir isso, eu não vou tomar mais tempo. Então eu gostaria de mandar aí a pergunta para os dois, e aí vocês podem começar na ordem que quiser, é a seguinte, vou até ler para não fugir do script. Nessa virada de lei, o que vai requerer mais atenção no dia a dia da administração, sem a lei 8666, afinada, falecida quase, né? E também o que vai requerer mais atenção nos pareceres de licitações e contratos, professores. Michele decide. Se ela quiser, Pode eu falo falar, primeiro. A minha chefa, posso falar? Você fica falando isso, aí fica todo mundo me chamando de Michel. Não. Eu Mas chamo é uma Lida. excelente chefa. Lida. Excelente chefa. É. Lida, excelente chefa. Inclusive, nossa Câmara acabou, hoje aprovou, né? Assinamos vários pareceres da última reunião e muito graças à condução de Michele. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Câmara Nacional. Tenho certeza que vários pareceres ali serão muito importantes nesse início de aplicação da nova lei. Pois bem, eu quero primeiro agradecer novamente, tá, professor Luana, professor Janderson, por nos convidarem para estarmos aqui. Uma honra estar ao lado de minha amiga Michele Marie. Olha o nome, até o nome, né? Michele Marie. Caramba, nome. Rapaz. E também quero agradecer muito todos os alunos, alunas que estão aqui, os professores, vi vários professores, amigos, participando aqui, entrando na live, acenando, né? Vários alunos e alunas. Então, um grande abraço para todos, para todas. Antes de entrar na pergunta, a tua observação é muito interessante. Acho que licitações e contratos, eu não sei se é exatamente talvez, eu gostei muito quando você falou do livro Miguel Reale, até eu olhei, o meu tá ali paradinho faz tempo que eu não leio, também. não revisito a obra do grande mestre Miguel Reale, né? Foi fundamental na minha formação na faculdade de Direito, nas aulas de introdução ao estudo do Direito. Eu acho que o grande problema na área de licitações e contratos é justamente porque nós temos um país continental com diferentes níveis de amadurecimento de gestão pública diferentes, né? Por exemplo, a aparente divergência que nós temos, acho que nem é uma divergência. Em relação à norma, acho que não há dúvida, a lei deixou algo meio lacunoso sobre a obrigatoriedade ou não do ETP. Ela fala no ETP, indica uma função para esse instrumento, mas ela não é, digamos, taxativa em relação à obrigatoriedade. Tanto que, por exemplo, a União regulamenta a nível federal, né? Uma obrigatoriedade quase que sempre, e, por exemplo, o Estado de Pernambuco fez uma regulamentação diferente, né? Diferente. Qual é o problema para mim, pela experiência até como parecerista federal, em relação à obrigatoriedade do ETP quase que sempre? É que, na prática, o que eu vejo, sobretudo nas compras, é que o ETP vira um ETP de faz de conta. Ele não cumpre a sua função. Então, eu diria que vou jogar um percentual alto, mas é algo perto assim de 80%, 70% para ser
conservador dos ETPs de compras são ETPs que estão ali porque tem que estar. Sim. Mas não existe um ETP de verdade, não houve um estudo preliminar de verdade. Houve um formulário que se preencheu, lá, um ETPzinho, e esse ETPzinho, na minha opinião, ele não cumpre a função. Quando eu faço o ETP de verdade, o ETP é um instrumento maravilhoso. Eu, se fosse responsável pelo planejamento de uma licitação, eu iria querer fazer um ETP, mas ETP de verdade, não um ETPzinho. E qual é o grande problema? É que a minha experiência a nível federal foi que tornar obrigatório sempre induziu o gestor a olhar o ETP na sua perspectiva formal. Eu tenho que ter ETP. E não na perspectiva funcional. Para que eu faço ETP? E essa foi a mensagem que eu acho que acabou não funcionando tão bem. Né? E no Agora, nível, só colocar um ingrediente aí para o senhor. No nível federal tem algo que induz para isso que o senhor fala, que você fala, né? Do ETP formal, que é o sistema de ETP digital. A Anastácia vai brigar com a gente, tá aí. Mas assim, o sistema de ETP de TR digital, ele conduz o usuário, e você como advogado da União vai pegar processos, né, federais, obviamente, mas ele induz o usuário a fazer documentos meramente formais. É o que a professora Madeline acabou de falar. O senhor Madeline acabou de falar. Realmente, acho que a ideia foi positiva, foi tentar facilitar o trabalho, sem dúvida a ideia foi boa, foi tentar facilitar o trabalho, mas na prática eu acho que ela acabou conduzindo, foi um efeito talvez não esperado, ela conduziu essa formalização, né? O ETP de estar lá para estar. E isso é um problema. Eu acredito que qual é o grande problema de exigir ETP sempre? É porque existe um custo transacional alto em você parar para fazer um ETP de verdade. Existem processos que esse custo se justifica. Existem processos em que esse custo não se justifica. Por isso que a modelagem como a de Pernambuco, eu acho melhor. Por quê? Porque ele define aqueles processos em que, a priori, eles podem, digamos, identificar que aqui se justifica parar e refletir e fazer um ETP, e aí eles apontam cerca de 11 tipos de processos e deixa o resto para o gestor, para ele analisar. E aí ele vai analisar de acordo com a realidade, de acordo com a estrutura, de acordo com a experiência. Né? Eu acho essa solução de Pernambuco, que a Paraíba repetiu, muito interessante. Agora, e aí desculpa até porque o tempo estou falando muito e o tempo para eu poder entrar na pergunta, eu acredito, e aí por isso que a gente até conversou recentemente, que com o uso da inteligência artificial, esse custo transacional vai cair. Muito. E aí, ótimo, eu vou pegar... Mas até nisso o sistema dificulta, professor. Dificulta. Sim, a ideia do ETP... Eu tentando não entrar aqui na questão da ferramenta técnica, né? Realmente a ideia foi facilitar, acho que a ideia foi boa, mas na prática ela formalizou o ETP, né? Institucionalizou, como a professora Madeline muito bem colocou, institucionalizou o ETP que tem que estar, né? Formuláriozinho. As ferramentas, quem vai fazer a crítica não é para atacar, é para construirmos juntos uma solução melhor. Não só a gente dá uma alternativa. Né? Professor Rony, me permite só uma intelecção, porque agora quando o professor colocou aí sobre o regulamento, né, de Pernambuco, na Justiça Federal, a nossa regulamentação para tomar a decisão e quais os elementos, né, quais as contratações em que a gente poderia avaliar a dispensa, não só do ETP, mas análise de risco também em TR, foi baseada em riscos. Então, foi realizada uma matriz em razão dos tipos de contratações dentro do ciclo ordinário, né, de licitações que a gente realizava ali anualmente, para verificar quais as contratações com menos riscos que a gente poderia simplesmente ali, a despeito desse processo formal, entender que vale a pena efetivamente correr aquele risco. Eu percebo dentro das capacitações que falta o entendimento. Eu nem critico a ferramenta, né? Eu sei que na hora do operandi ali, do modo de executar, pode ser que haja uma indução. Mas o que falta, a minha percepção, é o entendimento da necessidade do ETP. Muitos, além de não entenderem a sua função, entendem que ele é atemporal. Porque em algumas capacitações, né, especialmente nesse ano agora, nesse final aqui de exercício financeiro, em algumas capacitações os alunos colocavam assim para mim: eu vou ter que inventar soluções, porque se eu já sei o que eu quero, e era uma área de almoxerifado falando para mim, eu sei que eu quero caneta, professor. Então agora como é que eu vou voltar
para colocar algo em tese, né? Eu falei, mas você já sabe que você quer caneta quando você vai fazer seu planejamento orçamentário. O seu PCA, ou você colocou o seu PCA uma necessidade? Não, você já indica o que você quer. O ETP, na minha visão, esse momento que a lei ainda nos impõe, que é a realização do ETP em momento da prorrogação, é para que a gente avalie se aquilo que eu planejei desde o meu exercício anterior ainda é viável naquele momento. E eles ainda colocando para mim, mas eu já sei, eu quero caneta, o que eu vou achar de novidade no momento que eu estou realizando o ETP? Eu falei várias outras modelagens. Você pode conhecer o almoxerifado virtual, então você tem outras oportunidades. Na nossa vida privada, a gente tende a se atualizar automaticamente. Eu vou comprar uma televisão, amanhã sai 4K, 5K, a gente se atualiza. Mas na administração pública, enquanto ainda nos é favorável manter o que nós temos, a gente não quer progredir nas contratações. Então, a lei ainda nos exige um momento de reflexão para verificar se aquilo que eu já indiquei, que eu planejei no exercício anterior, naquele momento ainda me é viável, se ainda melhora a solução. Então, acho que falta essa clareza de qual é a intenção naquele momento. Porque, inclusive, eu vi alguns órgãos regulamentando o ETP sendo prévio ao PCA. Aí que a temporalidade ainda fica mais prejudicada. Então, assim, essa falta de compreensão, porque na hora que vai entender a estrutura da 1403, e quando ela ainda permite ali, e traz ali, por mais que seja de forma facultativa, na Justiça Federal a gente implementou o PCA, não consegue entender que, a despeito de já ter indicado um objeto no exercício anterior, teria que agora, nesse momento, verificar outras soluções. Então, a sua fala é muito importante nesse sentido de que falta o entendimento da função do estudo técnico preliminar, principalmente para as contratações ordinárias, que para mim são nas contratações que nós realizamos todos os anos, em que nós temos mais dificuldade de entender a construção lógica dos artefatos, porque nós já contratamos todos os anos. Então, a dificuldade de sair daquele comodismo do que a gente já contrata sempre, inclusive, na última capacitação, eu estava conversando com ele sobre a melhor modelagem, né, que a gente tem tanta discussão sobre transportar pessoas, o modelo do TaxiGov, enfim, de ter uma frota própria e tudo. Eu falei para eles, ó, nem sempre, quando o seu ETP entender que há uma solução mais econômica, né, financeiramente ou tecnicamente melhor, não quer dizer que aquele momento para administração você vai conseguir fazer a substituição da solução. Porque, por exemplo, quem tem uma frota própria, que está com a frota, né, íntegra, que acabou de fazer a contratação, seu ETP pode revelar que você tem uma outra modelagem, mas você vai poder projetar uma substituição. Então, o ETP ela tem essa função de um momento específico a gente revitalizar aquilo que na nossa vida particular a gente faz de forma automática. Então, é nesse momento e nas prorrogações que a lei ainda nos exige essa reflexão, né, de forma compulsória. Né? Então, falta realmente o entendimento do que é a finalidade do ETP para a contratação. Eu vou só acrescentar, professor, em 30 segundos. Prometi que não ia falar mais com os convidados. Você prometeu. Mas eu queria só acrescentar o seguinte, o exercício de futurologia. Né? O professor Rony ele tem razão. O custo transacional é alto, sobretudo quando não se entende a finalidade, como você falou. Eu acredito que a gente vai, no futuro, chegar à seguinte conclusão. O ETP mesmo, da forma que foi concebido, só vai ser utilizado para algumas contratações. E a lógica do ETP vai ser incorporada no PCA, no Plano de Contratações Anual. Eu digo isso porque eu criei e implementei o PCA no TCU, então essa questão da agregação das demandas e verificação da melhor solução, isso vai ser feito de forma conjunta de diversas contratações. Né? E aí já vai ser... Eu penso que... Eu acho que o Rafael aqui foi perfeito na colocação dele, era isso que eu ia dizer. Há uma confusão, acho que o ponto é esse, de que eu tenho que escolher o melhor objeto ali, não é a solução, que é o que o Rafael colocou ali. Serve para a escolha da melhor solução. Então, você vai ver a sua necessidade, não o objeto que você quer contratar. Porque você vai fazer um parâmetro com a necessidade e vai chegar à melhor solução. Então, eu preciso imprimir folhas. Qual é a melhor forma dessa impressão? Isso. De que jeito eu vou ter a folha que eu preciso aqui? A minha necessidade é imprimir a folha, não é ter a impressora. Mas eu acho que o foco é... E aí causa tanta confusão com os artefatos que vão lá especificar o objeto. Que eu vou especificar o objeto nos artefatos específicos. Por isso que a lei atrela o objeto à modalidade de licitação e aos artefatos específicos de acordo com a modalidade, que eu vou especificar depois.
Então, acho que a maior confusão, que o nosso tema aqui na ETP, na minha opinião, é essa de não focar no que realmente o ETP serve. Acho que o que o Rafael falou aqui, para mim, está perfeito. Eu concordo com o Rafael. Aliás, todo mundo aqui está falando o correto, está falando de mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que são 2 pontos, e aí eu vou para a pergunta que o Janderson fez. Eu acho que 2 pontos. Um é identificar qual é a função realmente do ETP, e é avaliar as soluções, é essa a função. Veja, mas isso já era feito, né? Já era feito, seja na vida privada. Não, já era feito. Qualquer servidor minimamente responsável ele já fazia essa reflexão. Nós, na vida privada, nós fazemos essa reflexão. Agora, mesmo nós, na vida privada, temos contratações mais simples que a gente, não reflete. Compra sem uma reflexão mais apurada. E contratações mais relevantes, você vai trocar um carro, você vai comprar um apartamento, você vai contratar a reforma de casa, aí você avalia melhor as soluções. Então, assim como na vida privada, eu acho que para a administração pública, esse custo transacional de formalizar essa avaliação que já era feita, precisa ser ponderado. E é esse o ponto que eu posso ter estruturas como o governo federal, como tribunais, que têm maior estrutura para funcionar, que eles podem, digamos, exigir ou impor mais essa formalização do ETP. Outras estruturas eles podem ter outra opção, como foi o caso de Pernambuco. O que eu gosto dessa regulamentação de Pernambuco é o seguinte, é que ela, ao invés de definir a priori, ela deixa grande parte das escolhas tópicas. Quer dizer, para o gestor que está ali pode fazer aquela avaliação de custo caso a caso. Mas são esses, acho que os dois, a funcionalidade e a avaliação de custo. Na pergunta, e eu estou preocupado com os professores que vão nos suceder, né? Não entra na minha conta esse debate da ATP, do tempo. Tá fora. Mas em relação à pergunta, se eu não estou enganado, foi o desafio para o jurídico, né? O parecerista na nova lei, né? Como muleta. O que vai ser? O que vai requerer de uma atenção aí no dia a dia, né? Sem a vigência da 8666 nos pareceres mesmo? Quais vão ser as maiores dificuldades? Obrigado, Luana. Deixa eu ver. Primeiro, assim, ansioso já para passar dia 30 de dezembro, acabar 8666, ansioso que venha a nova lei. Quem já está usando está vendo que ela é melhor. Por diversos motivos, ela é melhor para o agente público que atua. Tem diversas coisas na lei que toda vez que eu leio, eu falo, mas como é que tem gente que ainda está usando 8666 ao invés de querer usar a nova lei? Está usando para SRP. Aí eu digo, meu Deus, ela protege mais o agente público, assim, vários motivos. Não, e assim, a ata só tem 1 ano no SRP anterior, assim, não dá para entender. Não dá, eu realmente tenho... Tóxico. A dificuldade do novo, de mudar para o novo. Mas assim, não é a lei dos meus sonhos, mas sem dúvida nenhuma ela é bem melhor do que a lei 8666. E não adianta nada eu ficar criticando a nova lei, porque ela é muito melhor que a legislação antiga e nós vamos ter que lidar com ela. Quem está lidando está vendo que ela já é bem melhor. Então, eu acho que é um avanço, representa um avanço em relação ao que nós tínhamos, e vale a pena explorar esses avanços. Acho que a adaptação vai ser fácil, e isso é uma grande vantagem da nova lei, porque a plataforma é muito parecida com a legislação antiga, então a adaptação, para quem já leu, já vai ser fácil. Agora, em relação ao jurídico, eu até estava respondendo na entrevista hoje, eu acredito que ela vai ser muito interessante para talvez estimular o jurídico a fazer uma mudança que, na minha opinião, ele já deveria. Michele certamente já teve comigo alguns eventos da AGU que eu defendi isso, que é que o jurídico já deveria ter feito há mais tempo. Eu defendo isso da AGU desde 2017, que é migrar mais para suas funções típicas. Diferentemente da 8666, que falava do jurídico apenas para aprovação de minutas, né, uma função atípica de controle. A 8666 de controle de legalidade, né? E por mais que eu fale, mas o controle de legalidade faz parte da atuação do jurídico. Análise de legalidade, sim. Aquele controle que está na 8666, que é um ato burocrático para passagem do processo, aquilo é controle. É uma função juridicamente atípica. A gente faz desde... Tanto que isso não existia antes.
o artigo 38, parágrafo único do artigo 38 da 866, ele é uma novidade em relação ao artigo 31 do Decreto-Lei 2300, do qual o artigo 38 foi copiado. Então, o parágrafo primeiro, que falou da aprovação, foi a novidade ali daquele texto que criou essa função de controle, que é relevante, é muito relevante, mas ela acabou concentrando muito da energia do consultivo na área de licitações. E eu sempre fiz essa reflexão, pelo menos desde 2017, 2018. A nova lei, ela já fala, além do controle prévio, ela cita o jurídico diversas vezes, para eles darem apoio a agente de contratação, a fiscal, a quem julga recurso, a quem aplica a sanção. Ela fala para dar apoio à construção de minutas, ela fala da representação. Então, em vários momentos, ela cita o jurídico e convoca ele a exercer essas funções típicas de apoio, de assessoramento, de representação. Então, o primeiro ponto que eu espero que o jurídico perceba ao analisar a lei é que há uma provocação do legislador no sentido de dizer, olha, jurídico, olha para isso aqui também, ó. Olha para essas funções. Elas são muito importantes. A gente precisa ter assessoria jurídica atuando na construção de juridicidade, na construção de soluções, né? Propondo novidades, defendendo o servidor arrojado que quer fazer algo novo, né? Defendendo, não só construindo a tese, mas eventualmente, e é legítimo, por exemplo, que o órgão de controle discorde, dialogando com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para defender a tese que foi, digamos, levantada, né, juridicamente pela própria assessoria. Então, eu acredito que o novo modelo que o legislador provoca a assessoria jurídica é um modelo melhor para que ela exerça mais suas funções típicas. Para as maiores atenções ou desafios, eu acredito que ainda continuam na fase de controle, na análise de controle de legalidade. Eu acho que é aqui ainda onde nós temos os grandes desafios. E aí eu tentaria levantar 3 pontos na nova lei de licitações que eu acho que precisam, para quem é parecerista, que vai continuar analisando minutas, agora minutas da 14.133, tem muita gente que, mas eu mal li a lei, como é que eu vou fazer essa análise? Tem uma preocupação, eu levantaria 3 pontos. Primeiro, atenção ao cumprimento das fases formais, né? Notadamente da fase preparatória. Né? Por quê? Porque a lei trouxe, ela deu muito mais ênfase à fase preparatória do que a 8666. Então, por exemplo, como a gente falou, ela fala ETP, ela fala análise de riscos, ela traz regras próprias para a pesquisa de preços. Então, pelo menos, analisar se foi feito o ETP de acordo com a regulamentação, né? Para nível federal é quase que sempre, a nível de alguns estados aí vai depender. Então, fazer essa análise de conformidade no ETP, análise de riscos, pesquisa de preços, eu acho que é um ponto muito importante. Óbvio, não cabe ao jurídico adentrar as escolhas técnicas. Michele sabe bem, eu sou muito avesso, arredio a isso do jurídico tentar ficar entrando no detalhe de planilha, de como foi a pesquisa, se aquele preço ali da pesquisa deveria ou não ser utilizado. Isso não é nossa função. Essa não é nossa função. O jurídico deve fazer essa análise de conformidade para avaliar se as regras da lei foram cumpridas. Então, em relação à fase preparatória, acho que esse é um ponto de atenção. Um segundo ponto de atenção entre os 3 que eu penso é perceber que a nova lei permite uma maior flexibilidade para a confecção do edital. Né? Então, por exemplo, o gestor vai poder escolher o modo de disputa. Então, isso é um detalhe que o jurídico precisa estar atento. Né? Anteriormente era um modelo meio fechado, agora não. Modo aberto, fechado, 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 aberto. Critérios de julgamento diversos, né? Os mesmos que tínhamos antes, mais o maior retorno econômico. Regimes de execução, os mesmos que tínhamos antes, mais 3, entre eles contratação integrada e semi-integrada. Então, segundo ponto de atenção é isso, perceber, entender que agora a nova lei permite mais flexibilidade na modelagem. Então, ele precisa entender as modelagens para analisar o que foi a proposta, a adoção feita pelo gestor no edital. E o terceiro ponto, eu acho que o terceiro ponto seria justamente a atenção às regras da lei que restringem essa flexibilidade. Então, a lei dá flexibilidade, né? Muita flexibilidade,
mas não é plena como era no RDC. O RDC a flexibilidade era muito, quase que 100%. Na nova lei, tem uns pontos onde houve restrição da flexibilidade. Por exemplo, menor preço e maior desconto não pode usar fechado. E aí, então, já não tenho 4 modos de disputa, só 3. Já tem Técnica... um projeto de lei que pode trazer a exceção da exceção. Exceção da exceção, exato. Tá para ser sancionado, né? Analisar a sanção. É verdade. A gente tem também, por exemplo, já o inverso, técnica e preço, aí não pode aberto, né? Nem aberto fechado, nem fechado aberto, apenas pode fechado. Então, tem que ter um cuidado também com as restrições à flexibilidade e sempre as regras de habilitação, né? Que o texto da lei não mudou muito em relação ao 866, então eu tenho regras restritas, né, para exigência de habilitação e sempre, para quem é parecerista, quem atua como parecerista sabe, esse é sempre um ponto muito sensível, é analisar se as regras de habilitação do edital estão de acordo com aquilo que a lei admite, né, as exigências legais admitidas para a habilitação. Então, eu diria esses 3 pontos. Atenção ao cumprimento das etapas na fase preparatória, né, de acordo com a lei e a eventual regulamentação. Segunda, atenção a essa possibilidade de flexibilidade, percebendo que modelagens diferentes vão poder ser propostas para editais similares, né? E a terceira é a atenção às restrições do legislador para essa flexibilidade. Eu acho que esses são os 3 pontos, assim, mas a análise do parecerista não vai ser mais difícil do que for na Lei 866. Acho que vai ser bem próximo em relação ao controle prévio de legalidade. Acredito que talvez pela lei ser mais clara, mais didática, o texto da lei é longo, mas ele é mais didático que o da 866, né? Ele é bem dividido, eu acredito que isso vai facilitar também a atuação do parecerista. E eu vejo que enfim, minha ansiedade pela lei, porque eu acho que ela marca um avanço, e para nós da assessoria jurídica, eu acredito que esse avanço pode ser muito relevante em relação à nossa própria atuação, né? A forma como o jurídico vai se postar na aplicação da lei, né? Mas, enfim, seriam, acho que, esses 3 grandes desafios. As dificuldades são antigas, né? A lei nova, mas os problemas são antigos, né, professor? Vou falar que eu queria só fazer um adendo aqui, que o que eu vejo que pode ser o maior desafio do assessoramento jurídico, e hoje eu agradeço por não estar mais com assessoramento jurídico, estar na execução nesse momento, eu acho que vai ser o olhar de integração de todo o processo. Essa integração, essa construção evolutiva do processo. Por exemplo, a gente ainda vê muitos problemas, o professor colocou a dificuldade de avaliar ali os requisitos de habilitação, se eles estão condizentes, se não estão. Agora, verificar se o regime de execução ele condiz com a forma de pagamento, né? Então, são detalhes que hoje ainda falta muito a percepção. Então, a obrigatoriedade de ter o regime de execução e a flexibilização de vários regimes de execução, que nós também temos, assim, um ponto muito bem colocado, a gente tem muita flexibilização em razão da 8666, de forma comparativa tem, mas em vários momentos que a 1473 ela flexibilizou, ela criou um ponto de controle. E é verificar se esses pontos de controle vão estar ordenados no processo e se esse controle vai estar sendo utilizado, por exemplo, para tomar as decisões. Então, a gestão de risco ela vem com ponto de controle para muitos procedimentos que foram flexibilizados. Então, eu vejo, quando eu olho para a 1473, eu vejo que ela é um aprimoramento do que a gente tem no regime jurídico ali da lei das concessões, da PPP, da lei das estatais, do RDC. Então, ela aprimora. Ela é um ambiente de muita oportunidade. Eu não entendo como as pessoas não conseguem olhar para essa oportunidade. A gente tem um propósito e uma norma muito mais gerencial, que quer que você promova eficiência, eficácia e efetividade. A dificuldade é entender, para quem está operando, pegar essas diretrizes, por exemplo, lá do artigo 11, do parágrafo 1º, e fazer com que isso seja palpável na sua atividade. Porque eles pensam, como é que eu vou promover eficiência, efetividade e eficácia na minha atividade? Eu participo só de uma parcela. Então, é desmistificar esses conceitos direcionais e entender que é com base neles que você vai tomar as decisões. Seja numa pesquisa de preço, seja na gestão e fiscalização contratual, como eu posso fazer isso para atingir
a promoção da eficiência, efetividade e eficácia. A gente precisa desmistificar essas diretrizes, que para quem opera, não falo nem do corpo de assessoramento jurídico, mas para quem opera na base, essas diretrizes estão muito longe das suas realidades. Eles se sentem muito distante de todo esse gerencialismo da 1473. Eles estão acostumados de ter a norma, o como fazer. Né? Eu vou responder a pergunta aqui, vou ter que sair, que tá tendo uma confraternização lá da AGU e já tá desde 6 horas. Eu falei que eu ia vir, mas que eu não podia ficar muito, então eu só vou responder aqui, vou pedir desculpa para vocês, tá? Acho que o Rony tocou em pontos fundamentais aqui de tudo, do assessoramento. Acho que tem ainda uma ligação com o assessoramento anterior. Esse cordão não vai ser cortado assim tão rápido. O que eu acho que vai cortar esse cordão é associar a inteligência artificial, eu tenho falado isso sempre, a essa análise de minutas, que aí eu acho que no futuro, aí, quando o PNCP principalmente estiver funcionando da forma que ele tem que funcionar, aliado à inteligência artificial, eu vou ter uma possibilidade maior de tirar essa coisa de análise de minuta do jurídico, que é uma atuação atípica, sempre foi, e gera confusão também, e gerou no texto da lei, e na minha opinião, não sei, ainda fico refletindo se era melhor ter colocado o jurídico na segunda linha ali com órgão de controle mesmo, porque gera essa coisa de confusão de o jurídico ser um órgão de controle no estrito termo do que é um órgão de controle, e não é. Então, assim, isso gerou muito afastamento também da administração em relação ao jurídico, enxergar o jurídico como um inimigo, sendo também mais um controlador, em vez de estar ali atuando com ele para viabilizar ali a necessidade da administração e a política pública. Então, eu acho o texto 38, parágrafo único da 866 muito ruim, causou isso tudo. E aí, passando para 14.133, eu falo isso sempre, a modelagem que eles levaram para 14.133 é do que se faz no federal. Então, tudo que está ali a gente já faz no federal e já faz há muito tempo. Representação extrajudicial a gente faz desde 95, é a minha área de atuação, inclusive, atualmente, e funciona muito redondo dentro da AGU até, essa coisa da representação extrajudicial. Então, vários pontos, eu vejo isso na lei do que era federal, ela quis trazer um modelo para que ela achou que deu certo no federal, para o estadual e para o municipal. Então, vai ter dificuldade maior, na minha opinião, o Estado e o município, principalmente o município, que não tenha se adequado a este modelo federal que ela quer trazer uma uniformização. Ah, professora, porque eu sempre escuto isso, eu estou num município de 3 mil habitantes, como é que ele pode imaginar que eu... Gente, eu não sei, não tenho exercício de futurologia para saber se lá na frente vai ficar nesse modelo. Mas a intenção da lei, me parece, foi essa. Ela viu que no federal funcionou esse modelo e quis transportar isso. Agora, pontos de atenção que eu acho que o jurídico principalmente tem que ter. Essa coisa da fase de planejamento que o Rony falou é interessante se ter. No federal a gente já fazia análise da fase de planejamento, mas eu já em aula e palestra veio vários servidores falar que no órgão dele não se olhava todos os artefatos da fase de planejamento. Então, talvez por isso no 53 no caput ele deixou bem marcado, finalizada a fase de instrução de planejamento, vai seguir para o órgão de consultoria e de assessoria, talvez para deixar marcado ali que, olha, você não tem desculpa aqui para olhar só, como eu já ouvi, né, que o órgão jurídico desse órgão só olhava contrato, instrumento congênere e edital, e olhe lá, porque é só isso que falava lá no parágrafo único. Então, acho que talvez por existir isso, ele colocou ali esse ponto, mas eu acho e continuo achando que o ponto de mais atenção é a responsabilização, tá? A responsabilização dos agentes públicos, não só dos advogados públicos, mas dos agentes públicos, vai ser um ponto de atenção muito grande, porque a lei ela seguiu o que o EDC tinha de dar liberdade para o gestor. Então, eu trago com essa liberdade uma responsabilização maior de motivação do ato
e nessa motivação eu tenho um controle maior desse ato. Então, é um ponto de atenção. E no jurídico, que me preocupa muito, a gente gravou um podcast até com o Portal LC, com o professor Rafael Sérgio, a gente falou muito nesse ponto. O 53, eu não gosto do 53, todo mundo sabe disso, o Rony também sabe, que eu quis que vetasse ele, porque eu acho que ele está inadequado. Normas de como deve atuar o assessoramento e a consultoria jurídica têm que ser regulamentadas dentro do órgão próprio, é ele que tem ali a vivência do que cabe dentro da regulamentação, que é a atividade do advogado público, enfim. Mas ali onde ele fala que eu tenho que analisar todos os pressupostos de fato e de direito, lá no 53, para mim, é um ponto sensibilíssimo. Por quê? Analisar todos os pressupostos de fato e de direito é extremamente subjetivo. O que é todos os pressupostos de fato e de direito para o Rony, para o Janderson, para a Luana, e até que ponto eu posso levar para uma responsabilização analisando isso. Então, ali eu vejo um ponto de atenção que também que o professor Rafael Sérgio também viu. E o outro ponto de atenção é na questão da representação extrajudicial. Apesar de, na União, a gente já ter isso muito bem regulamentado, Estado e município não faz. Então, a maioria não faz, o município, eu acho que a grande maioria. E aí ele traz uma necessidade de você fazer essa representação em instância controladora, administrativa e judicial. E na administrativa, ele traz essa responsabilidade. Se você for levar para um PAD, um processo administrativo disciplinar, como é que eu vou fazer essa segregação de funções? Porque a segregação de funções também vale, a lei deixou claro isso, para o órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Porque o parecerista, ele fala em processo administrativo disciplinar, ele faz a análise. E depois, quando ele tiver que defender esse servidor, como que eu vou fazer essa segregação de funções no âmbito de um município, por exemplo, que muitas vezes tem um advogado só? Então, são pontos que eu acho de dificuldade que pode se ter aí no dia a dia da aplicação da nova lei, tá? Para compatibilizar a questão de ter colocado o órgão jurídico junto com o controle na segunda linha, eu dou uma interpretação de que ele faz uma supervisão da primeira linha, e fazendo essa supervisão da primeira linha, ele faz num ambiente de controle preventivo de juridicidade, e não de controle ali, de controle no estrito senso de um órgão de controle. E para finalizar, vocês falaram como que vai ser a aplicação da nova lei sem a 866. Isso, Luana, e Janderson e Rony, eu costumo dizer que a gente precisa mudar a cultura. Não vai ser fácil. Então, como é que a gente vai fazer isso? Virando a chave. Então, vai ser virando a chave que a gente vai mudar essa cultura. Eu costumo dizer que quem estava no RDC vai nadar de braçada, porque ele está todo dentro da nova lei. Então, quem está usando o RDC, principalmente no âmbito federal, acho que só a federal que usava, por conta dos objetos que são restritos, não vão ter muita dificuldade. Mas quem não estava, qual é a resistência que está tendo ao texto? Principalmente é de mudança de cultura, mas resistência à aceitação do novo, tá? Como que vai ser esse ambiente da 1433 sem a 866? Na minha opinião, ele tem a capacidade de ser muito melhor, mas depende de uma pessoinha que vai estar lá aplicando isso e não ter medo para fazer acontecer. Então, é por isso que eu faço coro para ter essa integração entre as administrações públicas, entre os órgãos, os entes, para que possa fazer acontecer na realidade. Eu acho que, em termos de dificuldade para jurídico, junto com o que o Rony colocou, também colocaria essas. E, com certeza, para quem não já tinha estabelecido o modelo que está na nova lei, que é um modelo federal, que já funciona há bastante tempo, quem não tinha estabelecido vai ter uma dificuldade muito maior, tá? Então, seria isso. Excelente. Gostei muito dessa provocação do padre, Michele. A Nathalie falou agora, a gente vai aproveitar que a nova lei, a 866 acabou agora, né? Para já aproveitar a virada de ano, pula 7 ondas, né?
pula 7 ondinhas. Vai, né? Desejo de ano novo de um monte de gente vai estar, que dê tudo certo no processo. É isso, pessoal. Eu vou ter Obrigada, minha que querida. Foi um prazer estar aqui. Desculpa, o Rony está no remoto, então ele não vai para a confra, mas eu represento ele. Pô, manda um abração pro pessoal, pros colegas da AGU, turma muito boa. Manda um abração. Gostaria de estar aí para ver todo mundo, mas infelizmente não vai dar. Um abraço para todos. Beijo para, como dizia um político paraibano, beijo para quem for beijo, abraço para quem for abraço. Mas Tchau, foi um minha prazer querida. estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. E desculpa, me perdoe, mas tá já desde 6 horas da tarde. Eu já Acho que a gente está já acontecendo. estourou o nosso prazo também. Tem que Já sair para os é outros o horário para entrarem. acabar a live. Ô, Michele, Ó, agora a gente já está Rony, encerrando Michele. todos os 3 turnos, né? Aí a gente vai. O quê, Janderson? Ô, Rony, você sabe que a Michele tem um exército de clones, né? Ela tá em 3 congressos no mesmo dia. Em cidades, clone foi para mandar para a festa. Tu viu? Ela não nega Tu viu a trabalho, não. figurinha Ela que não ele nega fez de trabalho, mim, não. Rony? Vou te mandar para tu ver. Eu achei bonitinha demais. Eu vou até publicar ela, viu, Janderson? Está guardada. Ele fez uma figurinha de vários clones, ficou bonitinho. Mas Tá bom. enfim, pessoal, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Michele, uma honra estar aqui com você, tá, minha amiga? E boa confraternização. E aí vocês dizem como é que é. Acho que a gente tem que sair para entrar os outros convidados, né? Não é isso? Sim. Aham. Tá, então, Com toda elegância, a gente se despede de vocês um a um, né? Infelizmente o Instagram ainda limita, né? Mas um agradecimento sincero aqui, gratidão como colega de trabalho, gratidão como servidora pela atuação de vocês. Michele sabe, falo muito isso com ela, né? Desde a vez que a gente se conheceu lá no simpósio. Nós precisamos realmente de servidores que tenham interesse em melhorar a administração e não continuar com a administração, né? Eu tenho a intenção de elevar a administração para um outro patamar. Eu sei que a 1463 me propicia isso, a gente precisa dar essa oportunidade. E vocês estão aqui fazendo... Vocês são a história, vocês estão complementando isso. Eu fico muito feliz. Eu sei que lá na frente a gente vai falar. Eu fiz parte dessa história. Eu implementei a 1463, eu estava naquele momento. Eu sei que a gente vai se orgulhar muito de não ter tido medo, de ter implementado, de ter lutado para que tudo isso acontecesse. A gente sempre quis a atualização do nosso normativo que estava em choque com as regras de mercado. E quando ele chega, a gente se apavora. Mas com o tempo a gente vai atingir... A gente vai atingir essa eficiência com o tempo. A curva de aprendizado é para todos. Eu falo com meus alunos só assim, ó, a gente deixou que quem fiscalize e controle esteja um passo à frente, mas era para todo mundo estar caminhando junto. Todo mundo devia estar caminhando junto, né? A gente deixou ir à frente, agora a gente vai caminhando. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem aí na instituição de vocês. Michele sabe que eu sou fã do trabalho de vocês, não é à toa que a gente busca essa integração, por mais que eu esteja em um órgão do Poder Judiciário, a gente busca essa integração, a gente precisa. Nós temos um único normativo, né? No caso aqui do que nós estamos colocando hoje da 1403, e não há por que várias interpretações, não há por que o meu departamento jurídico querer interpretar uma norma que a SEGES editou, sendo que eu posso perguntar para a SEGES qual foi a intenção na criação daquele dispositivo. E é isso que eu ando fazendo no judiciário. A gente vai lá, faz uma ata de reunião com a SEGES e fala assim, ó, a interpretação é essa. Para que a gente vai subjugar para os nossos órgãos? Então, essa integração é a palavra-chave para a gente implementar. Com êxito, é a 1403. A gente precisa estar de mãos dadas, né? Eu vou ter que educadamente encurtar a despedida da Luana, senão... A minha você quer encurtar, Então, eu vou cortar o seu microfone, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigada. valeu, pessoal. Um abraço. Beijo, Até mais. pessoal. Beijão, até a próxima. Vamos aqui, então, chamar os nossos colegas, mas deixem eles... Vamos aqui com o meu querido Fabrício, que eu já convidei aqui. Deixe-me ver Marilene. Fabrício e Marilene. Agora, era o pessoal da fé, agora nós vamos para as obras. E cadê Marilene? Peraí, professor Fabrício entrando. Agora estão aí ainda. Olha ele aí. Boa noite, boa noite. Homem das Boa noite, meu querido. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Estou tentando aqui me adaptar a essa live. Eu não estou vendo vocês. Tem algum local que a gente deve apertar aqui? Ou eu vejo só o meu rosto mesmo? Não, para verificar todos nós aqui. Você está com, pelo menos,
mais outras Eu duas estou vendo câmeras só aí. o meu rosto aqui, não estou conseguindo Mas identificar. tá de blazer, bonito. Vou fazer o seguinte, eu vou sair e vocês me colocam depois aí na live, tá? Tá Vou bom, sair e vou voltar. tá bom. Doutora Marilene tá por aí também? Tô aqui procurando aqui, só um minutinho. Ele saiu, agora deixa eu chamá-lo novamente. A doutora Marilene desistiu já. Ué, ela falou o seguinte, ó, tudo era para terminar 8h40. Acabou. Então, ela foi. Tá lá na confraternização que ela foi ontem, lá toda chiquérrima, tava um arraso. Mais breves para o pessoal conseguir. Eu prometo, vou tentar. É porque é muita gente boa, né, nessa live. Ó, o pessoal então vamos aproveitar e responder algumas perguntas aqui no chat por enquanto. Pessoal aqui, professor Luan, vamos fazer uma live com o professor André Marques, vamos sim, ele é um querido, adoro o André. O André eu coloco em todos os meus projetos sem nem perguntar para ele se ele quer. Ele entra em todas, sou apaixonada por ele, desde que eu conheci ano passado. Deixa eu ver mais aqui, com o professor André entrando. Tinha tanta pergunta que eu vi até a Nathalie aqui fazendo perguntas, passa tão rápido o chat. Nathalie, que acho que passou algum questionamento aqui que você queria fazer para o professor Rony e para a professora Michele, né? A doutora Lá à Marilene frente. entrou, né? Quem tá roncando aí? Já é você, Janderson? Não sou eu, não. Tô escutando, viu? Ouvi também, mas não fui eu, não. Alguém dormiu. Acho que você colocou alguém aqui, né? Pronto, agora deu certo. Estou vendo o professor Janderson, não estou vendo a professora Luana, mas Então tá ótimo. eu acho que já Não precisa aparece. ver o Janderson, ó. A melhor visão é você ter só realmente a minha câmera. Eu acho que é melhor. Luana, tem uma quarta pessoa aqui já que tá É quem tá dormindo ou é a inteligência artificial que você colocou aqui para. né? Não, você Alguém está dormindo aí. é organizadora aí. Pode ir, por favor. Eu não sei, não. Aí. A live não estava tão boa, não. O cabo já tá... Eu não sei como é que derruba, não. Ai, meu Deus do céu. Gente, alguém acorda aí o cidadão. Mas, gente, é hilário, né? Acorda! Eu não sei como tiro, não. Meu Eu filho. não sei. Agora sim. Eu já vi, já consegui aqui, já derrubei. Derrubou? Calma. Pronto. Vai ter A gente deixou ele dormir. Vai Tá vendo? A gente passou que muito tirar, tempo. quando for publicar, vai ter que tirar essa parte. Professora Luana, infelizmente eu não estou vendo você e eu tenho que ficar olhando para a cara do Janderson agora, acredita? Não. Isso é um problema muito sério. Sério. Mas eu não vou sair e não vou entrar mais, não. Vou ficar por aqui. Que isso, meu amigo. A gente sabe. Mas Vamos eu queria aqui a agradecer. professora Marilene, quando ela chegar aqui, a gente incorpora. Perdão, meu amigo. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Planejado. Ó, agora eu vou ter que controlar o Janderson, tá? Porque se ali com o Rony e com a Michelle ele falou muito, com você, que é amigo dele, ele não vai parar de falar. Então, eu vou bloquear o microfone. Eu estava vivendo um déjà vu aí. De novo, deixei para falar depois da Michelle Marie. Tua culpa, Janderson, segunda vez nesse ano, viu? Vai ter Não aprender troco, com o vai ter primeiro troco. equívoco tá reiterando a conduta, Tá né? vendo? Vai ter troco, viu? Eu tenho aí que falar em pouco tempo, né, sobre a Eu vou nova adiantar, lei de licitação. professor Fabrício, muito bem-vindo, professor. Obrigado. Um grande expoente, aí, um dos maiores nomes de obras públicas e de outras temáticas também, licitações, e meu querido colega e amigo lá do Tribunal de Contas da União. Professor, a pergunta é, nessa virada da lei, o que vai requerer mais atenção nas obras e serviços de engenharia? Bem, primeiramente, né, eu quero só agradecer pelo convite, né, de eu estar aqui hoje com vocês, quando o professor Janderson me disse que ia fazer esse projeto, essa live da virada, juntamente com a professora Luana, eu prontamente aceitei, porque eu acho muito válido nesse momento em que estamos aí com muitas dúvidas, né? Estamos aí há 10 dias da revogação das
leis anteriores, né, 866, 10.520, a lei do RDC, e achei extremamente válido fazer essa live, principalmente aí com grandes professores na área, né, com o próprio professor Jandes, professora Luana, que estava aí discutindo temas importantes e que são bastante conhecedores da nova lei de licitações. Saudar aí também o professor Rony Chade, o professor Paulo Alves, a professora Lindineide, a professora Michele Marie e a professora Marilene, não sei se ela vai vir, que ela, né, hoje é, digo assim, a minha chefa, né, porque ela está coordenando a pós-graduação de licitações e contratos do IDP, e eu, juntamente com a professora Luana, né, Luana, professora, estaremos juntos aí, trabalhando nós três. E vi aqui também, né, muitos amigos, muitos alunos aí da comunidade de contratações públicas, um público qualificadíssimo que está nos acompanhando. Vi também alguns professores, como o professor Abimael, o professor Rafael Mota, professora, né, Lindineide, professor Paulo Alves, que estiveram também conosco no primeiro Congresso Brasileiro da 14133, assim como também o professor Janderson, e que foi um evento espetacular. Quem esteve lá, né, sabe do que eu estou falando, não é isso, professor Janderson? Bem, eu vou partir então para responder essa sua pergunta. E primeiramente, né, eu estou com uma tarefa muito árdua, né, para falar sobre o que é que vai requerer mais atenção para obra e serviço de engenharia na nova lei de licitações. Mas eu quis selecionar, professor Janderson e professora Luana, um tema, né, que seria a questão da estruturação da fase preparatória na nova lei. Principalmente focando na questão dos projetos básicos, eficientes, né, que, por exemplo, no relatório do Fiscobra de 2022, o TCU fez um levantamento de 1.051 irregularidades encontradas durante 10 anos, 20,98% ou 21% eram decorrente de projeto básico, deficiente e desatualizado. E num outro trabalho feito também pelo TCU, ele detectou que um dos principais motivos, causas de paralisação, estava relacionado a questões técnicas e a questão do projeto básico também, deficiente, que estavam sendo, né, utilizados para a execução das obras públicas. E por que eu quis trazer esse tema? Primeiramente porque a nova lei de licitações ela deu uma ênfase muito grande a essa fase preparatória, focando ali nos elementos existentes em toda a fase, desde passando ali, embora o PCA seja um instrumento de governança, mas ele é utilizado, ele concentra todas as compras, né, ou execução de serviços, objetos, tudo que deseja contratar para o ano seguinte. Então, a fase preparatória, ela advém ali, tem como esse instrumento de governança o PCA. Temos depois o ETP, que já foi muito discutido e falado aqui, assim como também o TR, a análise de riscos, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. E segundo um livro, Recomendação Básica para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas do TCU, ele enquadrava essa fase preparatória que tem na nova lei como uma fase preliminar licitação, que era composto de programas de necessidade, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e o anteprojeto, e logo em seguida havia a fase interna da licitação, que era composta pelo projeto básico, projeto executivo, previsão dos recursos orçamentários e o edital. Então, o que a nova lei de licitações fez? Ela agrupou tanto essa fase preliminar quanto essa fase interna da licitação, e hoje é o que temos a nossa fase preparatória. Para vocês terem uma ideia, o único momento em que é falado sobre estudo técnico preliminar, na Lei 8666, é lá na definição de projeto básico, no artigo 6º, inciso 9, do regimento anterior. Então, houve
uma mudança, né? Eu acho que houve aí uma mudança de paradigma e com essa estruturação da nova lei de estações, dessa fase preparatória da nova lei de estações. Falando aqui de um trabalho que a CGU fez também, ela perguntou para fiscais e gestores de contratos se eles consideram que há pouco tempo dedicado, né, para o planejamento e estudos iniciais para executar uma obra pública. E 73% dos fiscais e 69% dos gestores concordaram com essa afirmação. Então, outras mudanças trazidas também pela nova lei de licitações, no que concerne à elaboração de projeto, está lá, por exemplo, a responsabilização objetiva do projetista por todos os danos que aquele projeto, né, que provier desse projeto, causarem à administração. Então, a gente teve um avanço muito grande, porque antes, o que acontecia? O gestor ou a comissão de recebimento recebia aquele projeto que era elaborado por uma empresa projetista e executava aquele projeto. E caso houvesse problemas, que eram bem comuns, acabava que essa comissão, esse gestor que fez o recebimento do projeto, era responsabilizado, pessoalmente, pelos órgãos de controle. E agora a nova lei de licitações, ela trouxe, certo, para dentro da lei 14.103, essa responsabilização objetiva, que é independente de dolo ou culpa. Houve também uma mudança nos elementos que devem compor o projeto básico. Hoje, dentro dos elementos que devem compor ali em relação ao 8666, o que trouxe de novo na 14.103, são levantamentos topográficos, levantamentos cadastrais, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, coisa que, teoricamente, era para se existir quando se elaborava com a Lei 8666, mas não era o que a gente via, né, durante as nossas fiscalizações. A gente via que o próprio... não existia esses estudos técnicos preliminares, estudos geotécnicos, geológicos, relatórios de sondagem, levantamento cadastral, levantamento de interferências existentes no local onde ia ser realizada a obra. E um outro ponto também muito importante é que a nova lei de licitações, ela introduziu no capítulo 2B no Código Penal, em que a projetista, né, poderá sofrer pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa, caso ela apresente levantamento cadastral ou condições de contorno, que são esses elementos, ensaios de sondagens cadastrais, ensaios geotécnicos, né, em dissonância com a realidade, né, frustrando assim o caráter competitivo e a seleção da melhor proposta. Então, já há essa previsão no Código Penal. Outra mudança também significativa que vai reduzir a questão de projetos básicos deficientes, questão de aditivos contratuais, é a utilização da modelagem de informação da construção, ou o BIM, certo? Porque ali, o BIM é uma nova forma, é muito mais do que uma nova forma de se projetar, né, vamos dizer assim, a elaborar projeto, mas ele pode ser utilizado para fazer o acompanhamento também da obra. Ele cria vários cenários em que você pode estar verificando qual o melhor cenário para poder executar aquela obra. E ele traz, né, é possível extrair dentro dos projetos os orçamentos, né, ser feito de forma automática o levantamento daqueles quantitativos e termos, por exemplo, orçamentos muito precisos, né? Então, isso aí também vai contribuir para termos projetos, né, e orçamentos sem superfaturamento, porque se eu faço, ou sobrepreço, se eu faço um levantamento
se eu não tenho um projeto muito bom, ainda faço um levantamento não tão adequado dos quantitativos, né, pode ser que haja depois um sobrepreço ou um superfaturamento. Um outro ponto importante trazido na nova lei é a possibilidade da administração poder exigir certificação por organização independente acreditada pelo Inmetro para aceitar, para validar estudos, anteprojetos, projetos básicos. Então, veja que a administração então delega a um terceiro, né, essa organização independente acreditada pelo Inmetro para fazer a aceitação desses projetos. Então, acho que também foi um grande avanço trazido pela nova lei. Só um momentinho, até para não perder esse gancho. Eu acho que foi muito acertada, né, essa previsão na 1433, porque em todo o enredo que você está trazendo aqui para a gente, a parcela de maior dificuldade hoje é a construção do planejamento. Ou nós temos servidores da administração produzindo uma parcela desse planejamento, ou a gente contrata esse planejamento como um todo, mas há dificuldade de julgar a regularidade desse planejamento. Quando você não tem a unidade própria, como, por exemplo, na Justiça Federal, nós temos o setor de obras e engenharia. Então, quando ele não tem a expertise para desenvolver, há uma dificuldade de julgar aquele planejamento que você contratou. Né? Então, assim, as falhas de projetos de planejamento muitas vezes não são perceptíveis pelos servidores que estão envolvidos nesse planejamento dentro da administração por falta desse conhecimento técnico. Então, vem a 1433, dentro dos pontos que ela nos traz de benefício, nos traz um mecanismo para poder julgar a qualidade daquele produto que a gente não tem a expertise. Então, ele vem realmente em um ponto que é muito sensível, né? Aí para a fase de planejamento para obra e serviço de engenharia. E vejo também que a gente tem um mecanismo de controle para combater também essa carência que a gente tem no planejamento e para combater os excessos de termo aditivo. Né? A gente sabe que o valor inicialmente orçado de uma obra ele se distorce sobremaneira do valor final. E muitos dos questionamentos que nós temos judiciais e extrajudiciais dentro dos pedidos, eternos pedidos de reequilíbrio, são justamente por problemas de planejamento. Né? Então, há uma carência nesse sentido, então a gente tem um excesso de pedidos de alterações, né, do ponto de vista econômico-financeiro do contrato, o que gera ali na frente esse destoamento. E a gente tem agora, não que seja uma novidade na 1433, a gente tem a matriz de alocação de risco como uma válvula para tentar combater no seguinte sentido, né? A partir do momento que eu transfiro alguns riscos para a contratada, efetivamente, eu evito que, de acordo com esses riscos, elas solicite para a administração esse equilíbrio econômico-financeiro. Mas ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Como que Luana, vai ter muita dificuldade pessoal. em repartir objetivamente esses riscos, né? A gente tem alguns critérios para alocar riscos aí para contratado e para administração. Então, acho que vai ter uma dificuldade de implementar efetivamente esse controle para tentar combater toda essa carência que a gente tem de planejamento. Para mim, é um dos grandes desafios. Ela me traz um ponto de controle, mas implementá-lo também tem a sua dificuldade. A gente fala de repartição objetiva de riscos desde 2004 na Lei das Concessões. E até hoje a gente não tem um critério objetivo para falar de um adicional de risco, pelo menos para as obras menos complexas, né? Hoje. Então, a fase de planejamento, realmente, a reestruturação que se teve na 1433, ela vem com uma importância muito grande, porque, para mim, é o maior ponto de carência, né? Não sei se é o ponto de vista que você também tem aí, em razão do planejamento, mas acompanhando aí as obras, é isso que eu... Perdão. Doutora Luana, você esfregou a lâmpada para sair o gênio da lâmpada do Fabrício, que é a matriz de alocação de risco. Provavelmente não, com certeza um dos maiores profissionais aí do Brasil, que estudou a fundo, ele vai começar a brilhar os olhos. Não vou comentar, tá, Fabrício? Não precisa comentar, não, vai comentar daqui hoje. Né? Sobre matriz de alocação de riscos. Porque realmente... eu acho que a gente tem que fazer uma live só para falar disso, né? Mas já virando um pouquinho a chave para a gente conseguir concluir nos prazos não fixados, mas os mais próximos possível. Professor Fabrício, qual o alento, se é que tem um alento, diante de tantas obrigações ou diante de tanta expectativa do diploma
legal da Lei 14.133, em tantas novidades de obras. Então tem que ter sistema informatizado de acompanhamento de execução de obra, tem toda essa questão da fase preparatória, ata de... Assim, a gente poderia ficar o dia todo, o mês todo falando disso, né? Mas diante de tanta exigência, entre aspas, ou de expectativa da lei, qual que é o alento que o gestor público que trabalha com obra pública pode ter com essa virada de chave e entrada em vigor da Lei 14.133? Bem, É que tem algum... Pois é, eu estou pensando aqui, a nova lei, ela trouxe também a possibilidade, né, ela inovou muito na questão do assessoramento jurídico e do controle interno. Para quem atua ali com fiscalização contratual, né, eles podem estar dirimindo, tirando dúvidas, saneando eventuais, né, situações juntamente com o assessoramento jurídico e o controle interno. Eu achei isso aí bastante importante, né? Principalmente está lá também a previsão, né, creio que seja no ETP, que tem que tomar aquelas né, o que deve ser tomado previamente, quais são as ações que devem ser previamente a assinatura do contrato, e uma delas é a capacitação. Então, eu acho que um outro ponto muito positivo na lei é a valorização do servidor, quando ele diz que tem que estar ali com aquelas atribuições, aquelas designações previstas, né? Requisitos previstos ali no artigo 7º. Então, e tem os outros momentos também, no própria questão que, se você seguir um parecer ali do assessor jurídico, ele pode estar te defendendo lá ali na frente. Então, eu acho que a nova lei de licitações é uma lei de controle preventivo. Isso aí é um ponto muito importante. Ao contrário da 8666, que era uma de controle repressivo. A gente nota aí que há várias passagens, a própria segregação de funções exige também o controle preventivo, né? Então, eu acho que é uma lei que, como a professora Michele Marie falou, quem já utilizava o RDC vai nadar de braçadas, mas é uma lei que ela foi feita realmente para a esfera federal, isso a gente não tem dúvida disso, né? E que os municípios tiveram aí um tempo para se adaptar, superior a 2 anos e meio. Né? Você sabe muito bem, mas eu participo do acompanhamento que está tendo aí da implementação da nova lei de licitações e contratos, e o retrato que a gente deu foi de apenas 3,1%, vamos dizer, em julho, do PNCP, apenas 3,1% das entidades e órgãos estão utilizando a nova lei. Então, teve esse período aí de transição, mas acabou que ficou naquela dúvida, vai prorrogar ou não vai prorrogar, e resolveram não utilizar. Mas, então, eu digo assim, que, claro que também a gente não pode estar remando sozinho, né, contra a maré, tem que ter ali a alta administração, patrocinando também, criando processos, estruturas, né, inclusive a própria lei lá no artigo 11, parágrafo 1º, processo de gestão de riscos e controle preventivo. Então, ele tem que dar todo um aparato para esses operadores da lei para estarem utilizando ela, né? Então, a administração, o legislador, ele quis mesmo trazer essa responsabilização para dentro da lei, para a alta administração. Então, esses foram alguns pontos, né? Tem até outros pontos que eu gostaria de citar também, na área de projetos, como o PMI, que é um procedimento auxiliar também bastante interessante, e a própria contratação integrada e a semi-integrada, que a responsabilidade na contratação integrada ficaria do projeto, a elaboração do projeto básico executivo fica a cargo da contratada, e na contratação semi-integrada, as alterações do projeto básico fica a cargo da contratada e a elaboração do projeto executivo. Então, assim, são vários pontos que foram trazidos de mudança na nova lei de licitações, e em breve vamos ter que utilizar, eu tenho certeza também, que os próprios órgãos de controle vão ver com parcimônia, né? A própria lei, ela trouxe, né? Ela reconhece os obstáculos vivenciados pelo gestor, não é à toa que a gente tem como
no artigo 5º, nos princípios, que é a observância, a LINDB, né? Então, eu acho que nós estamos no momento ainda, todo mundo, de aprendizado. E a nova lei, eu tenho quase certeza, prorrogada, né? E já foi discutido se talvez um ou outro ponto pudesse ser prorrogado, como a questão do agente de contratação, mas eu acho que dificilmente a gente não está vendo nenhum movimento, né, porque precisa ser aprovada aí por uma maioria qualificada, já que agora é por lei complementar, e a gente não está vendo nenhum movimento. Então, a partir de 2 de janeiro, ela vai estar plenamente válida e de uso obrigatório. Professor Fabrício, agradeço de sobremaneira a sua presença. Sei que são muitos os compromissos de fim de ano, mas essa parte de obras públicas realmente ela exige um olhar mais atento e especializado, né? Fica aí a dica também para aqueles engenheiros que querem se posicionar no mercado. Já faço um merchan aqui, professor Fabrício, ele coordena a comunidade de contratações públicas, da qual eu farei parte muito em breve, assim que eu conseguir gravar. É verdade, é verdade. Estamos aguardando você lá, né, para nos abrilhantar com todo esse conhecimento que você tem para falar justamente da elaboração de ITP e TR com o uso do chat GPT. Então, não sei como é que está meu tempo aí, como é que faz. Primeiro que a gente já te introduziu aqui na live sem pedir as devidas desculpas aí, né, pelo atraso, né? A gente sabe que estamos todos cheios de compromisso aqui no final do exercício financeiro. Eu agradeço imensamente, né, primeiro por aceitar o convite inicial. Queria dizer aqui que foi um prazer conhecer você e sua esposa nessa passagem que eu tive a Fortaleza. Muito obrigada. Esse ano realmente eu estou com um sentimento de gratidão, sabe, de satisfação. Tantas pessoas que passaram pela minha vida. Então, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que em obra e serviço de engenharia aqui já é um tema denso, já é uma dificuldade para a administração. Nós vamos ter outros desafios, como o impacto que a reforma tributária vai trazer, vai ser um dificultador aí para a precificação inicial, quiçá para que a gente possa indicar um bom equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. A gente tem muitos desafios aí em obra e serviço de engenharia, mas que bom que a gente pode contar aí com uma boa parcela aí de servidores que têm conhecimento técnico, que se importam, né, com a gestão pública, que estão aí fazendo um trabalho como o que você faz, aí dentro da sua comunidade também. Então, agradeço muito, né? Peço já as desculpas aqui iniciais. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. E a gente ainda tem outros temas aí para tratar. A gente fez uma live, inclusive um colega colocou aqui agora, sobre a reforma tributária, antes da aprovação. Vamos esperar o complemento do que a gente vai ter aí, dos indicativos, para os percentuais, e a gente vai conversando, porque vai ser muito bom e enriquecedor para todos aí entenderem quais serão esses reflexos nas planilhas aí na precificação, dos contratos de obra e serviços de engenharia. Os colegas não vão embora, ainda temos 2 convidados. Não, a gente vai renovando tudo aí. Até a próxima. E a gente já pode ir introduzindo eles aqui, né? Só estamos com 3 aqui, mas eu queria fazer esse agradecimento aí diretamente ao professor Fabrício. Fiquei encantada com a sua esposa, né? Falei com os meninos lá que eu vou novamente aí em janeiro, eu vou fazer aí um encontro só das meninas, né? Então vai ser eu, ela, e a esposa do Renato. Então a gente vai se encontrar, mas foi uma grande satisfação, tá? Agradeço de coração a sua participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, né, o convite, como eu disse, né, mais uma vez, eu totalmente aceitei. Para mim foi uma honra também conhecer não só você presencialmente, ver um pouco da sua história de vida, ver como você é dedicada e competente naquilo que faz. Então Deus tem me abençoado aí, trazendo pessoas como você e como meu amigo Janderson, que a gente se conheceu em julho, em São Paulo. Na verdade, já fui aluno do professor Janderson, lá no TCU. Eu fui, e daí eu estava em São Paulo com a minha esposa, e ele viu que eu estava lá, e ele falou: Fabrício, você está em São Paulo? Eu estou. Bora se encontrar. Tá bom, bora. E daí a gente se encontrou, e desde lá nós nos tornamos muito amigos, e conversamos assim como a gente conversa contigo diariamente, que a gente até conversou
na sexta passada, ele também conversa comigo aqui. A gente falou mal de você, viu, Janderson? Só para deixar claro, para você não falar aqui entre linhas, não. A gente falou mal de você. Tá Meu tudo filho, certo. tem que falar de... Nossa, mal, tem que falar de... Então, eu estou aqui à disposição, tá, para a gente estar fazendo outras lives. E agradeço aí mais uma vez essa iniciativa de vocês, uma iniciativa muito nobre de estarmos tratando. Olha, a Vanessa escreveu aí, pessoa e profissional maravilhosa, o prazer foi nosso. Minha esposa está aí também assistindo a live, a Vanessa, viu, professora Luana, escreveu aí para você. E assim, estou muito feliz, né? Estou muito feliz de estar participando hoje e, claro, teremos projetos juntos, com certeza, né? Quem sabe a gente não vai ter a professora Luana no próximo Congresso Brasileiro da 14133, né? Que foi um sucesso, foi muito bem falado, né? Além também está falando, Vanessa é um amor de pessoa. A professora Lindineide está escrevendo aqui. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos, feliz festa, feliz Natal, Ano Novo. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom, meus amigos? Grande abraço. Fabrício. Fica com Deus aí. Até mais, meu. Até mais. Tchau.